O Ministério Público tomou frente e as polêmicas do anexo da Câmara de Vereadores de Ribeirão podem estar próximas do fim. Em meio às suspeitas de superfaturamento, a intenção dos parlamentares que fazem parte da CPI é esclarecer os fatos. Agora está nas mãos do Ministério Público, mais precisamente do Centro de Apoio a Execuções, que tem sede em São Paulo. O órgão oferece suporte técnico operacional e serviços de informação e inteligência para a promotoria. Diante dessa divergência de informações, eu pedi ao setor técnico do Ministério Público, ao CAEX, que elabore então um parecer para nós dizendo o seguinte: olha, qual dos laudos está correto e se de fato os pagamentos foram feitos de forma adequada, se existe algum sobrepreço ou se existe alguma ilicitude que tem que ser objeto da nossa intervenção. Foram elaborados este ano 2 laudos, um deles realizado por profissionais da USP de São Carlos, que consta no relatório final da CPI do anexo. O outro apresentado pela construtora Cedro, responsável pela obra. As decisões serão tomadas e, a partir daí, a mesma empresa continua o trabalho ou uma nova licitação é necessária. O acordo só será possível com a anuência do Ministério Público, com a participação do Ministério Público. Do contrário, não tem acordo. E a gente sabe, a gente entende que é melhor um bom acordo do que começar tudo de novo, que aí vai gastar muito mais, vai onerar mais ainda os cofres públicos, abrindo nova licitação, trazendo novas empresas para concluir o que está aí. O laudo contratado pela construtora Cedro não traz nenhuma irregularidade. Foi um laudo pago, acho que foi pago cerca de R$40 mil para fazer esse laudo, aproximadamente. E o laudo não traz nenhuma irregularidade. Traz tudo, está tudo normal, está tudo correto, tudo dentro do tramo, porém a obra não terminou. O que mais provoca questionamentos no Puxadinho, que foi idealizado pelo ex-presidente da Câmara, Walter Gomes. Preso em Tremembé após a Operação Sevandija, é superfaturamento, o que por várias vezes foi assunto nas reuniões da Comissão Parlamentar de Inquérito. De 100%, você tem 70% de uma obra terminada, porém já foram pagos 95% da obra. As obras do anexo da Câmara dos Vereadores aqui de Ribeirão estão assim com as atividades paralisadas desde o ano passado. Neste que tem sido chamado de elefante branco, já foram gastos mais de R$6 milhões. E terminar é mais do que um interesse, agora é uma necessidade, mas vai levar mais tempo e dinheiro. Essa é uma obra pública, feita com dinheiro público, com recurso público, e nós não podemos deixar esse prédio do jeito que está. Temos sim que terminar. O prédio nessa situação é prejuízo ao erário público. São questões simples, que eu acredito que serão respondidas brevemente. Agora, esse setor técnico do Ministério Público é um órgão que atende o Estado inteiro. Então é possível que exista alguma demora aí para o atendimento dessa nossa solicitação. O engenheiro vice-presidente do Conselho Municipal de Urbanismo já fez uma visita no canteiro e tirou suas conclusões. Ou isso tem uma fé escondida por trás, ou cometeu-se o maior erro que a engenharia de Ribeirão Preto poderia ter cometido. Thaís Mantoani para o Jornal da Clube. E agora ao vivo, o Rafael Aguiar traz mais informações. Rafael? Pois é, André, será que dá para acreditar em erro da engenharia? Para falar um pouco mais sobre esse assunto, eu converso agora com o advogado Wilson Rogério Estevão. Doutor, a obra desse anexo é para marcar negativamente a história da Câmara de Ribeirão Preto? Boa tarde para o senhor. É mais uma obra negativa para a Câmara de Ribeirão Preto, né? Uma Câmara envolvida em escândalos de corrupção, em todo tipo de troca de cargos e favorecimentos. E agora mais essa história do anexo que não se anexa, né? Mostrando evidente má gestão do dinheiro público. Doutor, com as informações levantadas pela CPI, essa ampliação da Câmara merece uma investigação criminal? Sim, merece, porque até hoje tudo que a gente viu que foi feito em relação a esse anexo, a essas obras desse anexo, não passaram de produções de papéis, né? E ali há muito mais do que uma malversação do dinheiro público, né? Ali há claramente, na minha opinião, casos de corrupção. Então é necessária uma investigação séria, uma investigação honesta para prender ali corruptos e corruptores. Este é mais um contrato da gestão passada que compromete a entrega do serviço. As empresas estão mais protegidas que os órgãos públicos ou devemos desconfiar dos contratos?
Na realidade, a lei ela equipara muito bem, em termos de proteção, o órgão público e as empresas. Mas a lei precisa ser seguida. Nós devemos desconfiar não dos contratos, mas sim daqueles que elaboram os contratos e daqueles que assinam os contratos, aqueles que têm o poder da caneta na mão. E nesse caso especificamente, uma das partes aí está presa, até por desvio de dinheiro, por corrupção, tudo isso, que era o presidente da Câmara anterior, o senhor Walter Gomes. Então devemos desconfiar muito de todo ato feito por esse cidadão. A obra do anexo vai passar pelo terceiro laudo técnico. Isso pode facilitar uma eventual quebra de contrato, doutor? Sim, eu acho que a quebra de contrato já tinha que ter sido feita por essa Câmara, deveria ter tomado essa atitude, porque os dois laudos anteriores já demonstram claramente que houve falhas irreparáveis ali. E falhas, inclusive, com superfaturamento da obra. Falhas que acresceram essa obra em valores acima de 70% em determinados casos. Então essa quebra de contrato já deveria ter sido feita. É que não se tomou essa atitude e aguarda-se agora que o Ministério Público o faça. Doutor, dar continuidade ou quebrar o atual contrato vai exigir muita atenção do atual presidente da casa? Vai exigir atitude do atual presidente da casa. O atual presidente da casa tem que se imbuir do cargo, tem que exercer o seu cargo e não ter medo de tomar atitudes. Ele tem que ir quebrar esse contrato, responsabilizar, pedir a responsabilização civil e criminal daqueles que desviaram os recursos e tocar para frente, contratar outra empresa, fazer nova licitação e colocar aquilo para funcionar. Qual a lição que fica dessa polêmica, doutor? A lição que fica é aquela que nós vimos recentemente, nesse último ano em Ribeirão Preto. Quer dizer, os agentes políticos de Ribeirão Preto nada mais eram do que canalhas, ladrões travestidos de político. Então desviavam o dinheiro da cidade. Tá certo, muito obrigado pelas suas informações aqui no Jornal da Clube. Daqui a pouco eu volto para falar que também tem polêmica sobre gastos na construção de um complexo poliesportivo aqui em Ribeirão Preto, viu, André? Então até já, Rafael.